Glória a Deus. Boa tarde. Poxa, que prazer estar aqui, que honra muito grande estar nesse lugar. Quero agradecer demais a toda a liderança, ao pastor Diogo, ao Saulo por esse convite. Poxa, para mim é um prazer. Esse ano é um ano que eu e a Val, a gente tomou a decisão de quase não viajar, não sair, porque nós estamos plantando uma igreja lá em Bragança, mas aí como era um convite do meu amigo Saulo, irrecusável, aí nós estamos aqui. E é sempre uma grande honra, um grande prazer poder pregar a palavra de Deus. Você que não me conhece, eu sou o Douglas, sou lá de Bragança Paulista, interior de São Paulo, e eu sou casado com a Val, e nós temos 2 filhos, a Luísa e o Davi, e a gente coordena um movimento chamado Jesus Copy, que prega que você é uma cópia de Jesus na terra. Quero ministrar uma palavra que está em Mateus, capítulo 18. Abre comigo aí, Mateus, capítulo de número 18. Mateus 18, vamos ler a partir do 23. Mateus, capítulo 18, verso de número 23. Quem achou, diga, eu amo a Bíblia. Quem não achou, diga, eu também. Vamos lá. Mateus 18, 23. Por isso, o reino dos céus é como um rei que desejava acertar contas com seus servos, e quando começou o acerto, foi trazido à sua presença um que lhe devia uma enorme quantia de prata. Como não tinha condições de pagar, o Senhor ordenou que ele, sua mulher, seus filhos e tudo que ele possuía fossem vendidos para pagar a dívida. O servo prostrou-se diante dele e lhe implorou: tem paciência comigo e eu te pagarei tudo. O senhor daquele servo teve compaixão dele, cancelou a dívida e o deixou ir. Mas quando aquele servo saiu, encontrou um de seus conservos, que lhe devia 100 denários. Agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo: pague-me o que me deve. Então o seu conservo caiu de joelhos e implorou-lhe: tenha paciência comigo e eu lhe pagarei. Mas ele não quis. Antes, saiu e mandou lançá-lo na prisão até que pagasse a dívida. Quando os outros servos, companheiros dele, viram o que havia acontecido, ficaram muito tristes e foram contar a seu senhor tudo o que havia acontecido. Então, o senhor chamou o servo e disse: servo mau, cancelei toda a sua dívida porque você me implorou. Você não devia ter tido misericórdia do seu conservo como eu tive de você? Irado, seu senhor entregou aos torturadores até que pagasse tudo o que devia. Assim também lhes fará meu Pai Celestial, se cada um de vocês não perdoar de coração ao seu irmão. Jesus conta essa parábola, né, desse homem que o rei decidiu acertar contas, devia uma quantia gigantesca para o rei, algo impagável, e o rei o perdoa. E aí ele, saindo da presença do rei, ele encontra um outro conservo que lhe devia algo irrisório, algo mínimo. E ele não perdoa esse homem. E sabe, eu olhando para a vida desse homem, eu tenho um questionamento. Por que ele não conseguiu perdoar aquele homem? Por que ele não conseguiu fazer o que claramente ele deveria ter feito? É algo tão óbvio que quando você lê, se torna algo meio bizarro. Você lê com desdém, você lê e olha com desdém para esse homem, porque você acha ele um estúpido, porque era muito óbvio que ele deveria fazer. Ele deveria perdoar aquela dívida que não chegava a 1% da dívida que ele tinha. Ele foi perdoado e ele sai e não perdoa. E aí a gente fica num questionamento: por que esse cara não conseguiu fazer o que era óbvio que era o certo a se fazer? Sabe, e talvez a pergunta não seja por que aquele homem não conseguiu, mas a pergunta nessa tarde é: por que eu e você não conseguimos? É difícil, gente, acontecer
de a gente cometer um erro que a gente não sabia que era um erro. É difícil você estar num culto e o pastor pregar sobre algo e você falar, nossa, isso estava errado, não sabia, fazia sem saber. Geralmente, nós sabemos que está errado. Geralmente, nós sabemos qual é a vontade de Deus. Nós sabemos o que deveríamos fazer, mas por que não fazemos? Talvez todos aqui são peritos na lei, e não só porque leram as Escrituras, mas porque está cravado no nosso coração a lei. Nós sabemos o que temos que fazer, e a pergunta é, por que não conseguimos viver uma vida de retidão diante do Senhor? Por exemplo, alguém aqui tem dúvida que não devemos acessar pornografia? Alguém aqui tem dúvida que não devemos ser ríspido com as pessoas? Alguém aqui tem dúvida que devemos perdoar aquele que nos ofende? Alguém aqui tem dúvida que devemos ser generosos? Nós não temos dúvida, ninguém aqui discute se isso está certo ou está errado. Todavia, todos nós aqui, ou a maioria de nós aqui, tem uma grande dificuldade de viver isso, de viver de forma reta. Quem aqui tem dúvida que você deveria estar de dieta? Por que, diante do pudim, não conseguimos dizer não? Por que aquilo que a gente quer fazer, a gente não faz, e aquilo que eu não quero fazer, eu faço? Por que esse homem não consegue, e por que eu e você não conseguimos? Como viver uma vida de santidade ao Senhor, gente? Porque vou falar para você que a gente já tentou várias coisas. E como igreja a gente já tentou várias coisas. A gente pensou assim, há bastante anos atrás, a gente pensou assim, poxa, eu acho que o pessoal não sabe a lei. O que a gente precisa então? Aproveitar cada culto para falar para eles. Qual é a lei? Então os nossos cultos, as nossas pregações eram repletas de pode, não pode. Pode, não pode. Isso está errado, isso está certo. Isso está errado, isso está certo. E todo mundo ficou sabendo a lei. E eu te pergunto, funcionou? Não, eu só estava mais convicto do que eu estava errado. Aí nós pensamos assim, não, sabe por que a galera não está andando em santidade? Porque a galera não sabe sobre o inferno. Aí a gente começou a pregar sobre o inferno. Aí era o inferno, era o livro sobre o inferno, o pastor que foi no inferno e voltou para contar para nós, e os infernos, e os quintos dos infernos, e o filme do inferno, e tudo do inferno. Nós descobrimos hierarquia de demônios. Nós temos especialistas em demônio por aí, gente. Todos os nomes de demônio a gente sabe, fez pombagira, fez é o não sei o que, é o Exu, é o blá blá blá. A gente sabia tudo. E aí falou assim, gente, se você não andar em retidão ao Senhor, você vai para esse lugar de condenação eterna. E eu te pergunto, funcionou? Todos aqui creem no inferno. E mesmo assim você continua não conseguindo cumprir algumas coisas diante do Senhor. Aí a gente falou, não, mas peraí, inferno é uma coisa muito negativa, né? Tem que pensar positivo. Aí a gente pensou, então precisa pregar, sabe o quê? Sobre o céu. Aí nós falamos, agora se o povo descobrir o que vai ter no céu, eles vão andar em santidade. Aí nós descobrimos que tem rua de ouro no céu. Aí tem portão de pérola no céu. Tem mansões celestiais no céu. E vai ter um monte de coisa maravilhosa no céu. E aí o menino do céu. E o pastor também foi no céu e voltou para nos contar. E não sei quem no céu. E sonhou com o céu. E viu Jesus e tal. E aí você fala, ouvimos sobre o céu. A gente sabe o que vai ter no céu. Funcionou? Não. Eu quero apresentar para vocês hoje a única coisa que funciona. A única coisa. Por que este homem não conseguiu andar em retidão? Porque esse homem não entendeu e não cria na palavra mais poderosa que tem aqui, o Evangelho. Ele não cria no Evangelho. Não é o inferno que faz a gente andar em santidade, não é o céu e não é a lei. É o Evangelho que é poder de Deus para nos restaurar, gente. Só o Evangelho. Esse homem não compreendeu o Evangelho, por isso ele não tinha como andar em retidão diante do Senhor.
E eu quero te falar o que é o Evangelho. Eu quero te falar o que é o Evangelho nessa tarde através de 3 palavras, para você guardar no seu coração. 3 palavras, ok? E 3 palavras começando com re. E eu chamo carinhosamente do Evangelho re, ok? A primeira palavra que define o Evangelho é reconheça. Ok? Se você estiver anotando, anota aí. Reconheça. O que esse homem não conseguiu fazer? O que esse homem não teve a capacidade de fazer? Ele não teve a capacidade de reconhecer o tamanho da dívida dele. O Evangelho começa com eu e você reconhecendo o tamanho da nossa dívida diante de Deus. Você sabe o que é ridículo aqui a cena mais ridícula aqui dessa parábola? É aqui, olha. Deixa eu mostrar para vocês. Verso de número 26. Olha o verso de número 26. Diz assim, olha. O servo prostrou-se diante dele e lhe implorou: tem paciência comigo e eu te pagarei tudo. Gente, essa cena é ridícula. Desse homem de joelho diante do rei dizendo: tem paciência comigo que eu te pagarei tudo. Você sabe qual era o tamanho da dívida desse homem? A NVI, ela tem uma tradução ruim, ela fala que era uma quantia muito grande de prata. Mas esse homem devia 10.000 talentos. Você sabe o que é 10.000 talentos? Esse homem devia para o rei 60 milhões de dias de trabalho. Esse homem devia para o rei 60 milhões de dias de trabalho. Eu me pergunto, como ele conseguiu essa dívida? Ele devia 3, se fosse no salário nosso de hoje, o nosso salário mínimo, ele devia 3.750 bilhões de reais para o rei. Certeza que ele se envolveu com o Santander. Algum funcionário do Santander por aqui? Ele devia para o rei 3.750 bilhões. E ele ajoelha diante do rei e fala: tem paciência comigo que tudo te pagarei. Isso é ridículo. Sabe quem é esse homem? Esse homem são os religiosos entre nós. Porque eles pensam que dá para pagar a Deus com suas boas obras. Sabe o que é interessante? Que o religioso, a religião, ela fala muito sobre pecado, tá errado, pecado. Mas você sabia que a religião trata pecado como se fosse menor do que é? Por quê? Porque a religião acha que dá para pagar, mas o Evangelho te fala, é impagável. É impagável. Então, se você for ajoelhar, não diga para ele que tudo eu te pagarei, porque o que você deve é impagável. O que me mostra aqui é que esse homem não tinha noção do tanto que ele devia, ou ele não achava que devia tanto assim. Se ele acha que dá para pagar, é porque ele acha que a dívida é desse tamanhinho. O Evangelho começa com eu e você reconhecendo o tamanho da nossa dívida. Você reconhece o quanto você deve diante de Deus? O que eu quero dizer para você é que maturidade no reino de Deus não é quão santo você é, mas quão capaz você é de reconhecer o tamanho da sua dívida. Os maduros no reino de Deus são aqueles que reconhecem o quão pecador eles são. Quanto mais eu cresço em maturidade no reino de Deus, mais eu consigo reconhecer o quanto eu devo para esse Deus. Senão, olha na vida de Paulo como isso é muito claro. Abre aí comigo 1 Coríntios, capítulo 15. Primeira carta de Paulo à igreja ali em Corinto, capítulo 15. Verso de número 9. Olha só, aqui é o início do ministério de Paulo, ok? É o início do ministério dele, uma das primeiras cartas dele. 1 Coríntios, capítulo 15, verso 9. Olha o que ele escreve. Pois sou o menor dos apóstolos, e nem sequer mereço ser chamado apóstolo, porque persegui a igreja de Deus. Presta atenção, quem eram os apóstolos? Os apóstolos eram aqueles que viram Jesus fisicamente, estavam separados para espalhar a cultura
que Jesus pregava. Então, ele pegou esse pequeno grupo de apóstolos e disse assim, olha, desse grupo de apóstolos, ao qual eu faço parte, porque eu vi Jesus fisicamente, desse grupo de apóstolos, eu sou o que tem a maior dívida, porque eu perseguia a igreja. Olha a capacidade de Paulo de reconhecer o quão pecador ele é. Olha a capacidade de Paulo de entender o tamanho da dívida que ele tem dos apóstolos. Eu sou o menor. Agora, Paulo continua a crescer. Paulo continua a amadurecer. Abre comigo em Efésios. Efésios, capítulo número 3. Verso de número 8. Dá uma olhada. Paulo aqui está 6 anos mais maduro. 6 anos caminhando com Deus. 6 anos caminhando com Cristo. Olha o que Paulo diz. Efésios 3, 8. Ele diz assim, olha. Embora eu seja o menor dos menores de todos os santos, foi-me concedida essa graça de anunciar entre os gentios as insondáveis riquezas de Cristo. 6 anos mais maduro. Lembre-se, ele começa dizendo, eu sou o menor dos apóstolos. Entre os apóstolos eu tenho a maior dívida. Agora, 6 anos mais maduro, o que ele diz? Embora eu seja o menor dos menores de todos os santos. Quem eram os santos, gente? Todos que criam em Jesus. Toda a igreja, ele chamava de santo. Ele estava dizendo, ei, eu sou um apóstolo, mas entenda, da igreja inteira que tem no mundo, eu sou o maior pecador que tem. De todos que creem em Jesus, eu sou aquele que tem a maior dívida diante de Deus. Isso aqui é maturidade diante de Deus. É você crescer na sua capacidade de reconhecer quão pecador você é. Mas Paulo continua a crescer. E aí chega no fim do ministério de Paulo, 1 Timóteo. 1 Timóteo, capítulo de número 1. Aqui, Paulo está 8 anos mais maduro do que em Éfeso. É sua carta à igreja de Éfeso. 8 anos mais maduro. No fim do seu ministério, próximo de ser decapitado, de perder a cabeça, de morrer. Já está aqui no fim. Ele manda essa carta para o seu discípulo Timóteo. Olha o que está escrito no capítulo 1, verso de número 15. Esta afirmação é fiel e digna de toda aceitação. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o pior. Dos quais entenda, ele começa achando que ele é o menor dos apóstolos, mas aí ele anda com Jesus, e ele entende que ele é o menor da igreja, mas aí ele anda mais com Jesus, e ele descobre que ele tem a maior dívida da humanidade, que ninguém é pior que ele, ou seja, que ele não é melhor do que ninguém. Sabe qual é o problema daquilo que o Saulo estava dizendo aqui hoje? Sabe por que nós queremos brigar com Deus porque estamos na nossa malta? Sabe por que temos dificuldade com o sofrimento? Porque a gente acha que merece coisa melhor. O problema é que quando você está em Malta, você fica brigando com Deus. Como que um rapaz bom como eu está em Malta? Um dizimista. Filho de pastor. Um sobrenome. Irmão, o nosso questionamento... Você não tem que ficar em crise quando você está em Malta. Quando está em Malta, está óbvio. Você tem que estar em crise quando está dando certo as coisas na sua vida. Senhor, por que alguém com uma dívida tão grande está sendo abençoado? Isso não faz sentido. O inferno é o óbvio para nós. A condenação é o óbvio para nós. Acordar de manhã e a misericórdia ter sido renovada sobre nós é o extraordinário. Quando você descobrir o tamanho da sua dívida, o evangelho começa na sua história. Reconheça, cara. Reconheça o quanto eu e você deve. Reconheça o quão pecador você é. Sabe, talvez a gente precisava parar e pensar um pouco o que é esse pecado. Porque a Bíblia, ela fala de pecados e aquilo
que é aparente. São comportamentos. Então, a violência está na lista dos pecados, a inveja está na lista dos pecados, a fornicação, né? O sexo sem compromisso, o se embriagar. Então, está na lista dos pecados. Agora, a Bíblia, em algum momento, fala do pecado. Então, você vai ter pecados, que é os frutos, é o comportamento, e você vai ter o pecado, no singular, que é um problema no coração. A Bíblia vai dizer que pecados são gerados pelo pecado. Que pecados têm uma raiz chamada o pecado. E qual é o pecado? O pecado, gente, é um, ok? Existe um pecado que gera todos os pecados. O pecado é não amar a Deus acima de todas as coisas. Ok? Quando perguntam para Jesus, Jesus, como é que resume a lei e os profetas? Como é que eu resumo o Antigo Testamento? Como é que eu resumo aquelas 613 leis? Ele disse, olha, tudo se resume em ama o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma, com toda a tua força e com todo o teu entendimento. E isso resume tudo. Tudo resume nisso. Qual é o pecado, gente? Não amar a Deus acima de todas as coisas. Esse é o pecado que vai gerar frutos diferentes. Alguns não amam a Deus acima de todas as coisas e amam mais a sua imagem. Alguns não amam a Deus e amam mais o dinheiro. Outros não amam a Deus e amam mais o sexo. Outros não amam a Deus e colocam uma pessoa como ídolo na sua vida. Cada um vai ter um jeito mais criativo de pecar, mas a raiz de todos é o mesmo. Você não prefere a Deus acima de todas as coisas. E sabe, aqui a gente entra numa enrascada. Por quê? Porque aí você entende que pecado não é simplesmente um problema de comportamento. Pecado é um problema cardíaco. Pecado é um problema de coração. E a gente entra numa enrascada aqui porque no coração a gente não manda. Porque se fosse um problema de comportamento, era só a gente transformar a igreja numa grande escola de moralidade, era só a gente transformar isso aqui num método de adestramento. Por exemplo, um cara aceita Jesus e ele está falando palavrão. Era fácil. Ou seja, toda vez que você falar um palavrão, a gente vai jogar uma pimenta na sua boca. Bem forte. E toda vez que você falar um salmo, a gente vai jogar um chocolate na sua boca. O que o seu cérebro vai começar a entender? Opa, salmo bom, palavrão ruim, e aí você vai conseguir parar com esse hábito. Mas não é o suficiente, porque o problema não é esse comportamento, o problema é o seu coração. Só que no seu coração você não manda. O que é santidade? Amar o Senhor acima de todas as coisas. Entenda, santidade, gente, não é ler Bíblia. Não, Douglas, eu estava vendo muito Netflix, parei de ver Netflix e agora eu estou lendo Bíblia. Isso não é santidade. O que é que Deus quer? É que você prefira ler a Bíblia do que ver Netflix. Presta atenção. Então, se eu estou me negando, não vou ver, e estou lendo a Bíblia, não é suficiente, porque você prefere o Netflix ao invés da palavra de Deus. É um problema no coração. Só que aí, eu e você não manda no coração. Se eu falar para você agora, passe a amar tal coisa, você consegue? Você tem esse poder? Você já tentou apresentar alguém para aquela sua tia solteirona? E falou, ama ele agora. Olha que lindo. Solteiro. Tem quase todos os dentes na boca. Ama ele, tia. Funciona? Não. Porque eu e você não mandamos no coração. Qual que é os dois times aqui mesmo que é rivais? É Bahia e Vitória, né? Bahia e Vitória. Então imagina, eu chego para um torcedor do Bahia e falo assim, olha, eu vou te dar 100 milhões de reais para você passar para torcer por Vitória. Qualquer torcedor do Bahia inteligente aceitaria a minha proposta. Porque sabe que 11 homens correndo atrás de uma bola não vale 100 milhões de reais, porque você não ganha nada com isso, só eles que ganham. Então vamos ver que você aceitasse. O que você ia fazer para me convencer para eu te dar o seu prêmio? Você ia sair daqui e comprar uma camisa do Vitória.
E aí você ia aprender a cantar o hino do Vitória. E aí você ia comprar uns ingressos e ia lá no estádio no dia do jogo, e se o seu time fizesse um gol lá, esse seu novo time, você ia gritar e comemorar lá no meio de todo mundo. Aí você aprende como é que eles gritam, e você grita no meio deles, para você me convencer de te dar o prêmio. Agora eu te pergunto, você está fazendo isso de coração? Não. Você está fazendo isso externamente, porque você quer um prêmio. Sabe qual é a minha preocupação hoje, gente? É que a galera ficou sabendo do prêmio. É que a galera ouviu sobre o prêmio da vida eterna. E aí eles foram lá e compraram uma roupa de crente. E aí eles foram lá e aprenderam os hinos dos crentes. E aí eles descobriram aonde que os crentes se reúnem e como que eles gritam. E aí eles descobriram, no louvor, você fecha o olho e faz assim, ó. Faz uma cara meio de dor, né? Parece. Aí descobriram a hora de dar aleluia, a hora de falar glória a Deus, o linguajar. E aí eles pensam que Deus está olhando e falando, nossa, merece a vida eterna. Entenda que Ele não vê seu comportamento, Ele vê coração. Minha pergunta é de coração? Só que aqui, gente, eu e você entramos numa enrascada, porque não dá para dar uma ordem para o coração. Passe a amar a Deus acima de todas as coisas. Vamos! Tenta dar um choque com aquele negócio lá para ver. Passe a amar Ele de todo o coração. Não dá! Não importa o quanto eu te fale da lei. Não dá, não importa quanto. Porque, olha que loucura. Se eu fizer porque eu quero ir para o céu, eu estou fazendo por causa de Deus? Não, eu estou fazendo por causa de mim. Então eu me amo acima de tudo. Se eu fizer porque eu não quero ir para o inferno, eu estou fazendo por causa de Deus? Não, eu estou fazendo por causa de mim. Então eu continuo me amando acima de todas as coisas. Qual é o único jeito? Qual era a única forma, gente, de ser salvo? É por isso que o Evangelho não é uma boa sugestão, não é uma boa lista de afazeres. É por isso que a única coisa que poderia nos salvar era uma boa notícia. Era se de repente nós ouvíssemos uma notícia que mesmo com o tamanho da nossa dívida, Ele nos amou primeiro, cara. Que Ele é apaixonado por nós. E quando o nosso coração ouve essa notícia e crê, ele não aguenta a não ser virar para esse Deus e passar a amá-lo acima de todas as coisas. A única coisa que pode virar o nosso coração é se essa notícia entrar nele. É somente se eu e você acreditarmos nessa notícia. Então, se a primeira parte do Evangelho é reconheça o tamanho da sua dívida, a segunda parte do Evangelho é receba o amor gracioso de Deus. Receba o perdão de graça de Deus. Como eu queria ter um paletó para correr falando, receba! As pessoas caindo no amor de Deus. Assim. Reconheça e receba. Olha o que diz. Opa, mudou minha Bíblia aqui. Volta lá em Mateus, capítulo 18. Verso de número 27. O Senhor daquele servo teve compaixão dele, cancelou a dívida e o deixou ir. O Senhor daquele servo foi movido de compaixão. Aquele rei foi movido de compaixão. Algo dentro dele quis perdoar aquele homem. Aquele senhor foi movido por um sentimento de amor por aquele que tinha uma dívida impagável. Gente, isso é o ilógico. É ele a quem nós éramos inimigos, olhar para nós e nos amar e dizer, vocês estão completamente perdoados, vá, vocês estão livres. Por quê? O que você viu em nós?
O que você viu em nós? Ele foi movido de compaixão e derramou amor sobre nós e simplesmente nos perdoou. E hoje nós temos acesso a Ele como se nada tivesse acontecido. Ele nos trata como se nunca tivéssemos pecado. Gente, talvez um dos maiores desafios do Evangelho é essa parte: receba o amor de graça de Deus. Porque nós não sabemos receber nada de graça. Porque tudo na nossa vida foi brigado, foi conquistado. Se você tirou uma nota, é porque você estudou. Se você passou na faculdade, é porque você se preparou. Se você tem salário no fim do mês, é porque você trabalhou. Nada vem de graça. Só que de repente você chega no reino de Deus e Ele está dizendo: o desafio seu é receber. Faz assim, receba, cara. Você é amado, ponto final, de graça. Mas o que eu faço? Nada, só seja amado. Mas o que eu faço? Mas assim, amanhã, o que eu faço? Nada, seja amado. Já viu aquelas pessoas que você vai abraçar elas, parece que está abraçando uma espiga de milho, assim, você está abraçando uma geleia, assim, que ela não sabe corresponder. Seja amado, cara. Sabe o que Jesus disse? Ele diz assim em Lucas, capítulo de número 18, verso 17: aquele que não receber o reino de Deus como uma criança, jamais entrará nele. Aquele que não receber o reino de Deus como uma criança, jamais. Gente, como que uma criança recebe alguma coisa? Já deu presente para a criança? Já deu presente para os seus filhos, para algum sobrinho seu, para alguém? Você chega com o presente e dá. Alguma vez alguma criança falou para você: não, tio, por favor, eu não mereço. Tio, eu fico até constrangido se você me trazer um presente. Ah, não, tio, você tem certeza? Ah, não sei se eu devo pegar, tio. Alguém já viu isso na vida? Como que uma criança recebe um presente? Ei, obrigado. Se falar, obrigado. Se for bem educada. Porque geralmente nem obrigado elas falam, porque elas são profissionais em receber. Meus filhos, irmão, são profissionais em receber. Nunca a Luísa virou para mim e falou assim: eu vou te pagar de cada Baby Alive, de cada Polly, de cada Barbie, de tudo que você me deu, eu vou pagar. Cada LOL. Essa LOL. Essa LOL tem pacto com alguma coisa. Davi nunca chegou para mim e falou: pai, deixa eu te dizer uma coisa, quando eu crescer e começar a trabalhar, eu vou pagar cada Hot Wheels, cada bonequinho de super-herói, cada coisa que você come, eu vou pagar. E deixa eu te dizer uma coisa, se eles falassem isso, seria uma ofensa para o pai. Entenda uma coisa, querer pagar o pai de um presente é ofender o pai. Se você está com uma ideia no seu coração de pagar a Deus, isso é ofender a Deus. Porque qual é a alegria de um pai que dá um presente? É ver o filho rasgando a caixa e passando dias brincando com o presente. Então você quer honrar a Deus, usufrui da graça de Deus, cara. Pega a graça de Deus e sai correndo por aí dizendo: eu estou livre! Eu não tenho mais dívida. Eu não tenho mais dívida. Está tudo pago. Eu posso acessar a presença do Criador, chamá-lo de Pai, e Ele vai me tratar como se eu fosse Jesus, o Filho sem pecado dele. Você tem noção que Deus olha para você hoje e Ele enxerga Jesus em você? Você tem noção que você pode entrar na presença de Deus como se você fosse Cristo? E a herança que tem sobre a sua vida é a herança de Cristo sobre você. Por quê? Porque Cristo trocou de lugar com nós. Receba! Recebe isso. Agora, existe uma matemática no Evangelho. Existe uma matemática no Evangelho. E é a seguinte: quanto maior a sua capacidade de reconhecer, é maior a sua capacidade de receber.
De novo. Quanto maior é a sua capacidade de reconhecer o tamanho da dívida, maior é a sua capacidade de receber o tamanho do perdão. Por exemplo, vem aqui, Saulo. Vem aqui ser meu ator. Mais ou menos assim, olha. Imagina que o Saulo me deve R$100. Ok? Saulo me deve R$100. Aí eu chego para o Saulo e falo assim, Saulo, lembra aqueles R$100 lá que você me devia? Que eu te emprestei no restaurante japonês? Não lembra, né? Tá perdoado, cara. Isso aí não precisa me pagar, não. Fica para você. Merece um aperto de mão aqui, né? Obrigado. Agora, imagina que o Saulo me deve R$1.000. Eu falo, Saulo, lembra aquele celular lá que você comprou de mim? Dos R$1.000? Então, cara, fica para você, cara. Gasta com o Rafinha lá, cara. Tá perdoado. Pô, já merece um ombrinho aqui, ó. Agora, imagina que o Saulo me deve R$100.000. De um apartamento aí que a gente fez negócio, ficou faltando 100 mil. Aí eu chego, acordo um dia inspirado e falo, Saulo, tá aquele 100 mil? Tá perdoado, cara. Não precisa me pagar, não. Pega pra você, cara. Pô, já vale não é não? Até uma lagriminha assim valia, não valia? Agora você imagina que o Saulo me deve 3.750 milhões de reais. Entenda uma coisa sobre essa dívida descrita por Jesus. Essa dívida já não é só do Saulo. Essa dívida é do Rafael. O Rafael vai herdar essa dívida e o filho do Rafael vai herdar essa dívida e os bisnetos do Saulo vai herdar essa dívida. A maldição era para todos. Todos iam nascer devendo. E esse rei gracioso chegou e falou, cara, tá perdoado. Você e toda a sua geração estão perdoados, cara. Toda a sua geração estão perdoados, cara. A minha pergunta é, o que vale isso? Sabe, gente, se você acha que você deve R$100, como é que é a sua adoração no domingo? Oh, Jesus, obrigado aí, viu? Se você acha que você deve R$1.000, como é que é o seu louvor no domingo? Se você acha que você deve R$100.000, como é que você canta no domingo? Agora, e quando você entender que o que você devia era impagável e ele simplesmente cancelou sua dívida? E mais do que isso, além de cancelar sua dívida, deu a herança dele para você. O que essa parábola não descreve é que esse rei, além de perdoar esse homem, adotou ele como filho. Como é que seria o louvor de alguém que entendeu isso? Como é que seria a oferta de alguém que entendeu isso? Como é que seria a entrega de alguém que entendeu isso? Como é que seria o coração de alguém que foi amado nesse nível? Essa é a boa notícia. Você está completamente perdoado, cara. Obrigado, Sal. Deus abençoe. Grande ator. Aplauda esse ator maravilhoso. Deixa eu te falar uma coisa. Tem muita gente que acha que foi pouco perdoado porque acha que deve pouco. Sabe, eu estava ouvindo o Bill Johnson, pastor da Bethel, e a Bethel, eles têm assim, um louvor bem extravagante assim, no culto deles. Parte do louvor, esses caras são bem extravagantes, se jogam lá no chão e tal. Aí ele disse que ele estava numa conferência, estava sentado na segunda fileira, e na fileira da frente tinha uma senhora, e ele falou que ele, que lidera uma igreja extravagante, estava escandalizado com o jeito da senhora adorar a Deus. E ela caía no chão, ela levantava, ela gritava, ela pulava, ela dançava, ela rodopiava, ela voltava, ela caía, ela levantava. E ele falou assim, meu Deus, a pessoa quer chamar atenção, meu Deus, o que é isso? E ele ali escandalizado e tal. Ele disse que ele estava lá, tal, tentando, conectar com o Senhor e a senhora lá e tal. Aí ele falou que chegou do lado dele a Heidi Baker, uma missionária de Moçambique, chegou do lado dele e falou assim, Bill, não é lindo você ver uma pessoa que foi liberto de 40 anos de prostituição adorando ao Senhor? O problema é que a gente acha que a gente deve pouco. Mas o dia que você entender o tamanho da dívida que foi perdoado. Sabe, algumas pessoas já me falaram assim, Douglas, eu não concordo com a palavra de Deus, porque como assim eu peco 80 anos e eu sou punido eternamente?
O justo, Douglas, não seria eu ser punido proporcional ao tempo que eu pequei, por exemplo? Só que o que essas pessoas não entendem não é sobre qual é o seu pecado ou quanto tempo você pecou. O problema é contra quem você pecou. Porque se nessa tarde aqui alguém não estivesse gostando da mensagem, se levantasse, tirasse o tênis e jogasse em mim, sabe o que ia acontecer com você? Nada. Só talvez ficaria chateado com você, te tiraria, sei lá. Ou não, né? Também outros jogariam sapato também, sei lá. Eu entenderia que você quer ser um missionário, você está jogando seu tênis. Agora, se você estiver numa apresentação, numa palestra do presidente da República, você se levantar, pegar o seu tênis e jogar nele, sabe o que vai acontecer com você? Você vai ser preso. Porque não é o que você fez, é contra quem você fez. Então o lance não é o tamanho do seu pecado, ou quanto tempo você pecou, ou se você já fez isso ou aquilo. O lance é contra quem você pecou. Você pecou contra um Deus eterno. Qual é a punição? Eterna. Você se tornou inimigo de um ser eterno. Você jogou o sapato num ser eterno. Qual é a punição para nós? Esse é o tamanho da nossa dívida em que ele está dizendo no Evangelho: vocês estão completamente perdoados. Receba. A minha oração nessa tarde é: aprenda a ser amado. O Evangelho não é sobre amar a Deus em primeiro lugar. O Evangelho é sobre ser amado por Deus em primeiro lugar. Sabe, o apóstolo João entendeu o Evangelho. Quando ele está escrevendo o livro de sua autoria ali sobre o Evangelho, e chega numa parte que ele tem que se descrever, ele não descreve o discípulo que amava muito Jesus. Porque isso não é o Evangelho. O Evangelho é o discípulo a quem Jesus muito amava. Ele conseguiu receber o amor de Jesus. Receba. Diga a pessoa que está ao seu lado: receba. Receba, é de graça. Receba. E por último, a última parte do Evangelho, mas não menos importante. Agora é a parte em que a gente arma uma revolução. Porque até aqui é sobre nós e Deus, mas quando chega na terceira parte, o Evangelho se torna social. O Evangelho se torna algo que pode mudar o planeta Terra. Primeiro, reconheça o tamanho da sua dívida. Segundo, receba o amor de graça de Deus. E terceiro, repita com os outros o que Deus fez com você. O que é o Evangelho? É repetir com o próximo o que Deus fez comigo. Então, se Ele te amou de graça, não ouse esperar que alguém responda para você amá-lo. Porque Ele te amou de graça. Se Ele te perdoou aquela dívida, não ouse não perdoar alguém, porque você acha que a dívida dele com você é muito grande. Qual é a parte social do Evangelho? Qual é a parte que nós vamos armar uma revolução em Salvador? É quando nós repetirmos com os outros o que Deus fez com a gente. Ele nos amou primeiro, então ame as pessoas primeiro. Ele não esperou você se transformar para te amar, então não espere que as pessoas se transformem para você amá-las. Ele te perdoou enquanto vocês eram inimigos, então perdoe os seus inimigos e ore por quem te persegue. Porque foi o que ele fez por nós. Por que esse homem não conseguiu perdoar o seu conservo? Porque ele não reconheceu o tamanho da dívida. Portanto, ele não recebeu o perdão. Portanto, ele não tinha como repetir com o outro o que Deus fez com ele. Agora, você nessa tarde sabe o tamanho da sua dívida. E você sabe o tamanho do perdão. E você sabe o quanto nós temos que repetir com os outros. Sabe, o nosso combustível para viver a vida cristã não é a resposta dos outros. Mas Douglas, eu estou fazendo isso com meu marido e ele não muda. Não depende dele mudar para você continuar fazendo, porque o seu combustível não é a resposta do seu marido. O seu combustível é a cruz do Calvário. Eu não vivo a vida cristã olhando para as pessoas, eu vivo a vida cristã olhando para a cruz. E a cruz me diz: perdoa.
E a cruz me diz, ama. E a cruz me diz, seja generoso, porque eu era rico, eu era dono de todas as coisas, eu me esvaziei de mim mesmo para enriquecer vocês. Chegou a vez de vocês repetirem isso com o próximo. A nossa motivação de ofertar não é ser abençoado. A nossa motivação de ofertar é porque fomos enriquecidos no amado. Quem está entendendo o que eu estou falando? Chegou a hora de nós repetirmos para essa geração aquilo que Deus fez com nós. Você não vai repetir o que o seu abusador fez com você. Você não vai repetir o que o seu pai fez com você. Você vai repetir o que Deus fez com você para as pessoas que estão ao seu redor. Repita. Esse é o desafio. Repita. Agora, entenda, repetir é o resultado automático de quem entendeu o Evangelho. Portanto, nós não podemos sair daqui tentando forçar o comportamento correto. Se você não está conseguindo fazer o que deveria fazer, você precisa voltar e reconhecer a dívida, voltar e receber o amor, para então repetir. Nós vamos ir para a raiz. Você não está conseguindo isso porque o problema é a raiz. Você não está reconhecendo e você não está recebendo. Porque quem reconhece e recebe, repete. Você não aguenta não repetir, porque agora você nasceu de Deus, e quem nasceu de Deus tem comportamento igual a quem? De Deus. Sabe, eu quero fazer uma oração com vocês agora. Coloque de pé no seu lugar. Eu quero orar por 2 grupos hoje aqui. Eu quero orar por aqueles que têm dificuldade em reconhecer. Sabe, talvez essa é a minha parcela, esse é o grupo que eu me encontro. Eu queria pedir para o Renato tocar para mim aqui. Por favor. Teclados, que eu fico mais espiritual com o teclado no fundo. Esse é bom, esse é maravilhoso. Vamos aplaudir ao Senhor por esse tangedor abençoado. Deixar ele bem vermelho. Esse é o grupo que eu me encontro. Aqueles que têm dificuldade de reconhecer. Por quê? Porque eu sou neto de pastor. Sou filho de pastor. Eu cresci no Evangelho. Eu cresci dormindo nos bancos da igreja. Indo várias vezes por semana na igreja. Eu falava pro meu pai, eu quero assistir desenho. Meu pai gravou umas 10 horas de desenho bíblico numa fita de vídeo e fazia eu assistir repetidamente. Desenho bíblico. Aí eu falava, pai, não aguento mais, pai. Eu quero pintar. Aí ele me dava a muralha de Jericó para eu pintar. Pinta aqui, ó. Eu cresci nesse contexto e talvez muitos aqui cresceram nesse contexto. Eu nunca experimentei maconha. Nunca experimentei nenhuma droga. Eu nunca tinha colocado álcool, uma gota de álcool na minha boca, até no dia da lua de mel que a Val fez eu experimentar aquela bendita champanhe horrível naquele hotel. Nunca experimentei, eu não gosto, eu casei virgem com a minha esposa, então o que eu posso pensar? O que eu sou tentado a pensar? Que a minha dívida é pequena. Só que se a minha dívida é pequena, o perdão dele é pequeno e o meu amor por ele é pequeno. Eu quero orar por você hoje aqui, que precisa de um toque do Espírito Santo para reconhecer o tamanho da sua dívida, cara. Você que tem uma tentação para ser religioso, para tentar viver pelos seus méritos, pelos seus acertos. Você que se acha melhor do que os outros. Você que anda na rua e vê uma prostituta e você olha com desdém para ela, achando que você é melhor que ela. Você que olha para um homossexual e você acha que você é melhor do que ele, porque seus pecados são menores, ou porque você tem mais habilidade de esconder do que ele. Eu quero orar por esse grupo. Mas eu também quero orar por um segundo grupo. Você que tem dificuldade de receber. Talvez você tenha facilidade de reconhecer. Você sabe o quão pecador você é, você mesmo se massacra todos os dias. Mas você tem dificuldade de receber o amor de graça de Deus.
Uma frase vem na sua cabeça toda hora: é bom demais para ser verdade. Isso aí é muito fácil para ser verdade. Você tem dificuldade de receber o amor de Deus. Eu quero orar com você, para que Deus te dê um coração de criança e você receba o amor dele de graça hoje aqui. Você se permita ser amado por Deus. Você não nasceu para sofrer, você nasceu para ser amado por Deus graciosamente. O que ele viu em nós, eu não sei. Eu só sei que ele nos ama. Ele é apaixonado por você. Porque ele não te vê hoje pelo que você é. Ele te vê por aquilo que Jesus conquistou na cruz por você. Na cruz, Jesus estava trocando de lugar com você. Ele está olhando para você hoje como filho perfeito dele, cara. Você crê nisso? É uma tarde de receber. Sabe, gente, o Evangelho ele é genial. Porque o Evangelho resolve os dois problemas da humanidade. Todos os problemas têm duas raízes. Primeira raiz dos problemas é porque você se acha superior aos outros. Metade dos seus pecados é porque você se acha melhor do que os outros. E aí vem o Evangelho e fala: você é a pessoa com a maior dívida que existe. Você não é melhor que ninguém. Você deve o mesmo tanto que aquela prostituta deve. Você deve o mesmo tanto que aquele político corrupto deve. Você deve o mesmo tanto que aquele traficante deve, que aquele assassino deve, que Hitler devia. Nós devemos o mesmo tanto. E o Evangelho nos joga na lona e não deixa a gente pensar que a gente é melhor do que ninguém. Sabe aquele pastor que caiu em adultério? Você não é melhor que ele. Sabe aquela pessoa que divorciou? Você não é melhor que ela. O Evangelho nos joga na lona quando você reconhece o tamanho da sua dívida. Agora, a outra metade dos pecados é porque eu me acho inferior aos outros. É a minha carência. É por isso que você se entrega para qualquer um. Porque você se acha menos que os outros. E você acha que não vai ter coisa boa para você. E o Evangelho, ao mesmo tempo que te joga na lona, você é o pior pecador, ele te coloca no céu. Você é o filho mais amado que o Pai tem. Te olhar no seu olho e falar assim: você não é melhor que ninguém. E o Evangelho vem e fala: você não é pior que ninguém. Você é o pior dos pecadores e o mais amado dos filhos. O Evangelho consegue te jogar no chão e te colocar no céu ao mesmo tempo. Você olha para a prostituta e sabe que você não é melhor que ela, mas que você tem algo para oferecer para ela, porque você teve um encontro com Deus que mudou a sua vida e que pode mudar a dela. O Evangelho nos coloca num lugar que não é a inferioridade, não é a superioridade, é um lugar chamado humildade. E é isso que ele quer fazer no seu coração. Você não é melhor que ninguém. E você não é pior que ninguém. Você é o pecador mais desprezível da face da terra e o filho mais amado das regiões celestiais. Esse sou eu e é você. Feche seus olhos. Papai, eu quero orar primeiro, Senhor, pelos filhos e filhas aqui, Senhor, que têm dificuldade de reconhecer o quão pecador eles são, Senhor. Um sofisma, uma mentira entrou no coração deles de que os méritos deles contam diante de Ti, Senhor. Porque eles não tiveram uma vida, Senhor, de pecados grandes como eles consideram, Senhor. Porque eles tiveram uma vida, Senhor, com uma estrutura moral, Senhor. Eles pensam que eles merecem o Teu amor. Eles pensam, Senhor, que a dívida deles é pequena, Senhor. Eu quero orar por esse grupo e pedir: Espírito Santo, vem e nos convence do pecado, da justiça e do juízo nessa tarde, Senhor. Nos mostra o quão pecador e desesperadamente necessitados nós somos de uma intervenção Tua na nossa vida. Senhor, nós não Te preferimos, nós não Te amamos acima de todas as coisas, Senhor. Pai, nós preferimos coisas criadas do que o Criador, Senhor.
Tem misericórdia de nós. Nos ajuda a reconhecer o tamanho da nossa dívida. Agora, Pai, eu oro para os teus filhos que têm dificuldade de receber, Senhor. Vem agora, Pai, com uma tsunami de amor, Senhor, e derruba eles, Pai, com o teu amor, Pai. Vem agora e começa a abraçar cada um, como aquele pai do filho pródigo, pula no pescoço deles e ama eles violentamente hoje aqui, Pai. Senhor, nós queremos simplesmente receber, Senhor. Ensina ela a receber, ensina ele a receber, a ser amado de graça, e que esse amor comece a transformar a vida deles, Pai. Receba o amor de Deus, receba o amor do Abba, do Papai, receba o amor do Pai. Vem, Senhor, com uma atmosfera de amor sobre este lugar. Começa a revelar ao nosso coração a Tua graça, a Tua misericórdia, o Teu amor. Coloca, Senhor, dentro de nós uma indignação. Por que somos tão amados? Por que somos tão amados? Porque o Senhor nos deseja tanto. Tem pessoas que correram de Ti várias vezes, porque o Senhor continua perseguindo elas com o Teu amor, Senhor. Porque era para nós apodrecermos em Malta, Senhor, porque o Senhor nos ama tanto, Senhor. Pai, eu Te peço que nós possamos sair daqui e repetir com os outros o que o Senhor fez por nós. Que nós saímos daqui e possamos derramar esse amor sobre outras pessoas, derramar esse perdão sobre outras pessoas e ser os repetidores da Tua graça, Pai. Nos ajuda a impactar ambientes de trabalho, a impactar as nossas famílias, escolas, Pai, ruas, onde a gente pisar, simplesmente repetindo o que o Senhor fez por nós. Pai, nós não queremos amar o próximo como a nós mesmos simplesmente. Nós queremos amar o próximo como o Senhor nos amou primeiro, Senhor. É isso que eu Te peço, Pai, nessa tarde gloriosa, no nome de Jesus. Obrigado pelo Teu Evangelho, Papai. No nome de Jesus, amém, amém e amém. Deus abençoe a vida de vocês.